Olá, meu povo! Estava eu falando sozinha aqui, achando que estava fazendo a transmissão. Pois muito que bem, estou aqui agora. Porque eu sou o quê, gente? Lerda. Mas por que eu tô de vermelho? Eu fiquei por último. E vocês sabem que eu fiquei por último por quê? Porque eu sou a cereja do bolo. O mais importante não é o bolo, é a cereja do bolo. E a cereja só vem quando o bolo tá pronto e a gente plink, põe em cima. Pois muito que bem, estou aqui linda, loira, e de vermelha e sem baratas, tá? Vamos parar com essa palhaçada dessa barata aí, porque esse negócio dessa barata dá aprovação. Olha a barata da aprovação. Pois hoje eu peguei aqui um gato que pega as baratas. Olha quem veio hoje, né? Pablo, fala aí, galerinha, galerinha, eu com umas baratinhas. E ele, tenho certeza que não vai deixar nenhuma barata me atacar, né, meu amor? Hum, 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 hum. Fala, galera, boa prova. Vocês serão aprovados. Não é, meu filho? Vai lá. Então, gente, vamos sem maiores delongas. Eu sei que vocês estão extremamente cansados e a gente vai conversar sobre o que realmente interessa. Veja, alguns apontamentos que podem estar na sua prova. A gente já trabalhou durante a semana toda no Roberta de Neve, incansavelmente, foram 14 horas de trabalho intenso, né? 7 dias, 2 horas por dia. Então a gente sabe tudo que vai acontecer. Hoje é pra gente colocar aquela cereja de um bolo mesmo. Pega pra mim o seu material, que tá aí disponibilizado para vocês no nosso link. Vocês receberam uma apostila que foi feita com muito carinho. Sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Olha só, tá aqui o meu material para vocês. Um beijo aí para todo mundo que tá acompanhando a gente. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá, olha só. Vamos conversar aqui sobre os nossos pontos importantes. Eu coloquei alguns desenhos para vocês, para a gente recordar alguns apontamentos, tá? Só que é o seguinte. Emancipação. Aliás, antes disso, dá só uma olhada no que eu coloquei aqui para você, ó, sobre personalidade e capacidade. Lembre-se que pessoa com deficiência é o quê, doutores? Vou até pegar aqui o grifa-texto. Pessoa com deficiência é o quê? Capaz, não esqueça. Pode ter filho? Pode ter filho. Pode, como é que fala? Casar? Pode casar, ok? Não existe incapaz de direito. Toda pessoa é capaz de direito. Então, o incapaz é aquele que a lei define como sendo incapaz. Professora, quem é o incapaz? O incapaz é aquele previsto no artigo 3º e 4º do Código Civil. Prof, quem são os incapazes? Olha aqui o que eu coloquei para você. Aqui eu coloquei o absolutamente... Deixa eu até aumentar essa tela aqui, peraí. É o material de vocês, tá? Aqui eu coloquei para vocês, tem material sim, que eu baixei o material direto do link de vocês aí, tá? O material tá aí para vocês. Sim, é só clicar. Tem assim, programação e material de apoio. Logo antes do cronograma. Acabei de baixar o material aí do coisa de vocês, tá? Olha só. A gente vai ter aqui que o menor de 16 anos, menor impúbere, tá? Menor impúbere é o único que é absolutamente incapaz. Quando a gente tem o absolutamente incapaz, a gente tem que ele também pode praticar o ato, desde que representado por seu genitor ou por seu tutor. Os relativamente incapazes, que são os de 16 a 18 anos, os ébrios habituais, os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade e os pródigos, são definitivamente também incapazes, mas no campo da relatividade. A gente tem aqui os relativamente incapazes. Então, olha só, o único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. E os relativamente são essas pessoas do artigo 4º. Eu pergunto para você, pessoal, é possível que essas pessoas estampadas no artigo 3º e no artigo 4º, deixa eu botar mais para cá um pouquinho, ó, no artigo 3º e no artigo 4º,
pratiquem atos da vida civil, a resposta é positiva. Só que, para que essas pessoas pratiquem atos da vida civil, esses atos precisam estar representados. Quem é que representa essas pessoas? Nós vamos lembrar aqui, ó, dos genitores, dos tutores e dos curadores. Lembre-se que os genitores tomam conta dos filhos menores. Só que quando o genitor perde o poder familiar, pelas causas lá do 1638, inclusive violência doméstica é uma causa de perda do poder familiar. Essa perda do poder familiar também é chamada de destituição do poder familiar e pode acontecer somente por decisão judicial. Quando os pais perdem o poder familiar ou quando os pais são falecidos e os menores estão ali sendo menores, a gente tem exatamente a designação de um tutor. Atenção, porque isso já foi cobrado no exame de ordem. O tutor é aquele que toma conta dos menores quando não coexiste a questão do poder familiar dos pais. Ou porque os pais são falecidos ou porque os pais foram destituídos do poder familiar. O direito de nomear o tutor é dos pais, por meio de testamento, coloquei bem aqui, ou por meio de documento autêntico, ok? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Por meio de documento autêntico. Então já caiu no exame de ordem. O pai da criança já tinha falecido. A mãe descobriu uma doença e possivelmente iria falecer em breve. Ela queria deixar consignado que a irmã dela seria tutora do Joãozinho, o filho da mãe lá, que perdeu o filho da mãe. E aí, no final das contas, a banca queria saber como que isso seria possível. Detalhe, a mãe pode deixar consignado por testamento ou documento autêntico, ok? Lembre-se que o pai e a mãe que perde o poder familiar não pode designar tutor. Porque se o cara e a mãe ali já fizeram merda com o menor, é óbvio que vai designar um tutor que não tem, talvez, idoneidade para poder exercer a tutela. E os curadores? Atenção, porque eu acho que vai cair alguma coisa sobre isso na prova. Curadores são aqueles que tomam conta dos maiores. Quem seriam os maiores nessa situação aqui de, curatela? Nós temos os ébrios habituais, os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade e os pródigos, somente. Então, o curador toma conta de maior. O curador também é designado sempre por decisão judicial, é uma situação excepcional e o curador somente vai tomar conta da vida da pessoa se ela não conseguir manifestar vontade, porque a pessoa com deficiência é capaz. Então, é em todo caso que pessoa com deficiência tem curatela? Não, porque a pessoa com deficiência é capaz. Pode ter filhos e pode casar. Quando a pessoa com deficiência não consegue manifestar vontade, ela vai encaixar nesse pedacinho aqui. Opa! Vou até pegar outra cor aqui, ó. Ela vai encaixar nesse ponto aqui, ó. Aqueles que por causa permanente ou transitória não manifestam vontade. Aí a pessoa com deficiência vai estar aqui, tá? E aí será curatelada. Não existe maior de 16 anos que seja considerado absolutamente incapaz. Não existe. Mesmo que a pessoa não manifeste vontade nenhuma, será considerado o quê, pessoal? Relativamente incapaz. Agora, a pergunta que não quer calar, e eu sempre bato nessa tecla. O menor de 16 a 18 anos tem algum ato que é chamado de menor púbere, tem algum ato que ele possa praticar, e este ato é válido mesmo que ele pratique sem o seu representante? Tem. Tá aqui, ó. Ele pode ser testemunha, aceitar testamento, ser testemunha, fazer testamento e aceitar contrato de mandato. Caiu isso recentemente no exame de ordem e os nossos alunos não erraram. Por quê? Porque o menor com 16 anos, ele pode sim fazer o testamento. E por falar em testamento, eu quero que você não esqueça de uma coisa. A professora Alice Rocha falou um pouquinho de testamento. Ela falou que testamento é um tema de OAB. Agora presta atenção que eu vou te contar uma história. Você pode fazer o seu testamento. Você sempre pode fazer o seu testamento. E vamos repetir comigo. A partir de quantos anos você pode fazer seu testamento? A partir dos 16 anos. Pois muito que bem. Você vai lá e faz o testamento. Você precisa averiguar a capacidade da pessoa no momento do testamento. Se eu faço o testamento numa condição de incapaz, fiz hoje o testamento e hoje eu sou incapaz, e
tempos depois eu me torno capaz, essa capacidade superveniente não valida o testamento feito no dia que eu era incapaz. Da mesma forma que se eu faço testamento numa condição de capacidade, o futuro a Deus pertence. Se no futuro eu me tornar incapaz, essa incapacidade não invalida o testamento feito, ok? A questão que foi cobrada na OAB em relação ao menino de 16 anos que fez o testamento, ele fez o testamento, depois a mãe dele e o pai dele foram lá no cartório e emanciparam ele. Roberta, aquela emancipação, ela promoveu a validade do testamento? Não, não foi por causa disso que o testamento foi válido, não. Foi porque ele fez com a idade que já poderia fazer. Pois muito que bem. Com quantos anos a gente adquire a maioridade? Aos 18. Professora, é possível antecipar a capacidade de fato? Coloquei aqui para vocês os casos de emancipação. Tá me dando angústia esses casos de emancipação. Perceba. Quais são os 3 tipos de emancipação que nós temos? Nós temos aqui a emancipação voluntária, judicial e legal. Emancipação voluntária, vamos lá, quem é que lembra? É concedida pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, quando o menor já tenha 16 anos e não precisa de homologação judicial. É irrevogável. O pai ou a mãe que emancipa a criatura não pode desemancipar aquela criatura. Show de bola. Roberta, o pai e a mãe foi lá e emancipou a criatura menor. Aí, a pergunta é, ele emancipando aqui, opa, ficou muito escuro, emancipando aqui a criatura menor com 16 anos, vai deixar de pagar alimentos? Para de loucura, para de burrice. Não, não. Olha aqui, ó, não exclui o dever de alimentar, porque senão todo pai, toda mãe que fosse FDP e não quisesse sustentar mais o filho pagando alimentos, iria lá no cartório e iria emancipar a criatura. Então para de feiura, não emancipa se não deixa de pagar alimentos se emancipar. Nada, 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 nada feito. Continua pagando alimentos, até porque a gente não pode esquecer da súmula 358 do STJ. Gente, eu tô ao vivo, tá? Eu tô vendo aqui o chat de vocês, Tayane, Leciane, Jennifer, Scott. Eu só não tô fazendo muita brincadeira porque a gente tem um tempo curto e a gente tá na reta final mesmo, a gente tem que ir pro que interessa, tá bom? Mas eu tô aqui firme e forte, para de feiura. Pois muito que bem. Súmula 358 do STJ. A maioridade é causa para deixar de pagar alimentos? Não. A emancipação é causa para deixar de pagar alimentos? Não. O desemprego dos pais é causa para deixar de pagar alimentos? Também não. Muito cuidado com isso. Para deixar de pagar alimentos, essa súmula diz, o STJ diz que para deixar de pagar alimentos, você vai ter que entrar com uma ação de exoneração. Porque para deixar de pagar alimentos, você precisa de uma decisão judicial autorizando deixar de pagar alimentos. Aí cai uma questão no exame de ordem. Joãozinho fez 18 anos e na mesma oportunidade o pai perdeu o emprego. Podemos concluir que o pai pode deixar de pagar alimentos em virtude da maioridade do filho e o desemprego do pai. Alto lá, se vira. No dia que foi fazer, o filho não pediu opinião de ninguém. Então agora vai ter que sustentar, vai ter que cuidar, porque quem pariu Mateus que embale. Pronto, ok? Então, show de bola. Aí, o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Nem a responsabilidade civil é excluída. Vamos lembrar, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, qual é a responsabilidade do incapaz? Artigo 928 do Código Civil. Artigo 928 do Código Civil. O incapaz. E aí a gente está falando de qualquer incapaz mesmo aqui, ó. A gente está falando de qualquer incapaz mesmo aqui, dessa galera aqui. O incapaz, vou puxar aqui o artigo, o incapaz responde pelos atos praticados por ele? Responde sim. O incapaz que causa um dano para alguém, qualquer que seja a incapacidade, ele pode responder pelos atos dele? Pode. Só que quando o incapaz causa um dano para alguém, um dano moral, um dano material, um dano estético, um dano que seja, primeiro a gente vai tentar receber do representante. Primeiro a gente tenta receber do representante. Se o representante não tiver dinheiro, aí a gente cobra do incapaz. Só que a gente sabe que a responsabilidade do incapaz não pode prejudicar o sustento dele, nem retirar dele o que ele precisa para ter uma vida razoavelmente tranquila, para poder se alimentar, para poder estudar, para ter uma vida razoável. Aí, o que a gente vai observar aqui, ó? Emancipação voluntária dos pais não exclui os alimentos e nem a responsabilidade civil dos pais. Os pais continuam sendo responsáveis pelos atos praticados pelos seus filhos. Só que
a responsabilidade passa a ser solidária. Isso aqui nunca caiu no exame de ordem, mas vai que, tá? A responsabilidade dos pais que emancipam os filhos passa a ser uma responsabilidade solidária. Vamos lá, receba a aprovação agora. Quando a gente fala de incapacidade, a criatura já tem 16 anos, mas a criatura não tem o poder familiar dos pais sobre ele, ou porque os pais são falecidos, ou porque os pais perderam o poder familiar. Esse menino será colocado sob tutela, acabei de te falar, ele vai ser tutelado. O tutor pode emancipar o pai? Ai, que horror. O tutor pode emancipar o tutelado? Não pode. O tutor pode emancipar o tutelado? Não pode. O tutor pode emancipar o tutelado? Não pode. Quando o menor é tutelado, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a emancipação judicial. Então, o que é a emancipação judicial? É dada pelo juiz, por um processo judicial, com uma sentença, ouvido o tutor e o Ministério Público, porque é um processo que envolve interesse de incapaz, e também ele tem que ter 16 anos. Tá em 2,25 de rapidez. Não tá. Vamos lá. Então tá. O menor tutelado, o tutor pode emancipar? Já caiu na OAB. Não, o tutor não pode emancipar. Se o menor é tutelado e ele quer ser emancipado, vamos pedir pro juiz. O juiz vai dar uma sentença e vai emancipar a criatura. Vai ser um processo judicial, porque o juiz conversa com a gente por meio de uma decisão judicial. E aí, nesse processo, a gente vai ouvir quem? A gente vai ouvir o tutor e a gente vai ouvir também o Ministério Público, porque o processo civil fala que nos processos que envolvam interesse de incapaz, um MP tem que atuar. Pronto. Professora, quais são os casos de emancipação legal? Aí a gente tem que lembrar, os casos de emancipação legal estão aqui: casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso superior, não é aprovação no vestibulinho, não é aprovação no vestibular, é conclusão colação de grau em curso superior, também não é curso técnico, ou por estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego, a criatura com 16 anos tem a economia própria, se sustente. A professor Rafa acabou de passar aí, você sabe muito bem que a gente tem ali a questão da economia própria. O menor com 16 anos, ele pode trabalhar. E aí ele vai ganhar o dinheiro dele, e vai se sustentar. Detalhes do coração. Casamento. Vamos lá, respira. Casamento, com quantos anos eu posso casar? Com 16 anos. Roberta, casei com 16 anos, mas para casar com 16 anos eu preciso ter o consentimento de meus pais. Os pais negaram o consentimento. Nós vamos então ajuizar uma ação supletória do consentimento. Aí você vai ajuizar uma ação para pedir ali a questão da autorização para o casamento. Pois muito que bem. Casou com 16 anos, por autorização dos pais ou autorização judicial. Casou, divorciou com 17. Se divorciou com 17, volta a ser incapaz, Brasil? Tá bom, vou respirar. Casou com 16, divorciou com 17, volta a ser incapaz? Não. Em algum caso, será admitido o casamento de quem não tem 16 anos? Também não. Isso é a dicção, tá bem aqui, do artigo 1520, tá bom? Roberta, os dois foram lá e resolveram viver uma união estável. A união estável, como que a gente caracteriza uma união estável? Pela convivência pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituição de família. Não ouvi? Pela convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituição de família. Pois muito que bem. Precisa morar junto? Não. Precisa ter filhos? Não. Precisa de um lapso temporal mínimo vivendo com a pessoa para caracterizar a união estável? Também não. Basta a convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituição de família. Pois muito que bem. União estável emancipa alguém? Não. Ai, Roberto, estou vivendo uma união estável com 16 anos. Problema seu. Não emancipa ninguém. Porque para emancipar tem que ser casamento. Aliás, vamos recordar um negócio que bateu aqui, que é o artigo 1521. O artigo 1521 estabelece o seguinte: casamento não pode ser celebrado por quem já é casado, do pai com filho, do irmão com irmão, tá? O adotante com adotado, essas coisas, não pode. Lembre-se, tio com sobrinho pode? Tio com sobrinho pode casar? Pode, desde que a gente tenha um atestado médico dizendo que o tio e o sobrinho estão em sã consciência do que estão fazendo e eventual prole não será defeituosa. Tendo esse documento, tá tudo certo. Vamos comigo aqui.
Criei raiz na cadeira. Calma. Relaxa. Pois muito que bem. Aí, a banca sempre gosta de perguntar uma coisa assim. Esses impedimentos para o casamento, se o casamento for celebrado com o impedimento, o casamento é nulo. Se o casamento for celebrado com impedimento, o casamento é nulo. Não tem churumela. O casamento é nulo. Também não pode casar sogro. Você não pode casar com seu sogro, nem com a sua sogra, nem com seu enteado, nem com a sua enteada. É nulo. Detalhe do coração. Quem não pode casar, também não pode viver uma união estável. Os impedimentos se aplicam para a união estável, ok? Só que tem um detalhe do coração. O povo botou aqui, casamento avuncular. Tio com sobrinho chama realmente casamento avuncular. União estável. Vamos lá. Pessoa casada pode casar? Não. Não pode. A pessoa casada só vai poder casar de novo com o próximo presente de Deus se ela divorciar. Dica de prova. Para fazer o divórcio, eu preciso obrigatoriamente partilhar os bens? Também não. Só que se eu divorcio sem fazer a partilha dos bens, eu já posso casar? Já. Desde que eu case no regime da separação obrigatória de bens. Tempos depois você pode alterar o regime? Pode. Quais são os casos de casamento por regime de separação obrigatória de bens? Quem tem mais de 70 anos, quem casa mediante causa suspensiva, uma das causas suspensivas é isso, faz o divórcio, mas não faz a partilha. E também quem necessitou do suprimento judicial para o casamento. Ou, leia-se, né? Entenda-se, quem pediu autorização judicial para se casar. É fato que depois você pode alterar o regime de bens tranquilamente. Só que para você alterar o regime de bens, exceto para o caso dos 70 anos, que não vai ter como, porque você não tem como voltar a ter menos de 70 anos, você tem que fazer um pedido judicial fundamentado por ambos os cônjuges e não pode prejudicar terceiros, tá? Então, a autorização do regime de bens somente por processo judicial, ok? Agora, vamos lá. Quem não pode casar, pode viver uma união estável? Também não. Pessoa casada sem fazer o divórcio, pode casar? Não. Pessoa casada, separada de fato, saiu de casa, está separado de fato, pode casar? Não. Separada de fato não pode casar, porque ainda está casado. E eu só posso casar uma única vez. Eu só posso casar com uma pessoa por vez, né? Mas a pessoa casada separada de fato pode constituir uma união estável. Essa questão já caiu várias vezes, tá? Então a gente aplica os impedimentos para o casamento, com a exceção da pessoa casada separada de fato, que embora não possa se casar enquanto separada de fato, ela pode constituir uma união estável. Ufa, graças ao bom Deus, ok? Falamos um monte de coisa aqui, lindo para vocês, esse material tá com vocês. Vamos aqui observar uma coisa. Vamos para essa questão aqui, olha lá. Essa questão é uma questão que é bastante interessante porque a gente vai lembrar um tema aqui recorrente de prova. Vamos lá? Olha só, rapidinho. Bernardo encontrava-se no trânsito durante as chuvas torrenciais ocorridas em Salvador. No momento que transitava pela Avenida Litorânea, houve um forte deslizamento de terra que atingiu 4 carros, dentre os quais estava o seu. Todos os veículos foram arrastados para o mar e posteriormente localizados pelo Corpo de Bombeiros. O evento resultou na morte dos motoristas de 3 carros. O corpo de Bernardo, contudo, não foi encontrado, permanecido desaparecido após os encerramentos das buscas. A gente tem o quê? Vamos lá. Como é que a gente põe fim à pessoa natural? Pela morte. Morte real é a morte encefálica, o médico dá um atestado de óbito, a gente emite a certidão de óbito e vida que segue. Surge o fenômeno da herança e a eventual partilha dos bens aos herdeiros. Agora, quando é que a gente tem a morte sem que haja o corpo morto? Quando a gente tem a morte sem que haja o corpo morto... Cadê o negócio aqui, gente? A gente vai ter o quê? A possibilidade de uma morte presumida com ou
sem declaração de ausência. Coloquei o desenho para você dar uma olhada nesse negócio. Olha aqui, ó. Morte presumida sem declaração de ausência. Quem é o ausente? O ausente é o Arlindo Orlando, que sumiu, desapareceu, escafedeu-se e a gente não sabe onde ele está. No caso do artigo 7º, a morte presumida sem declaração de ausência, a gente tem aqui o artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência, quando for provável a morte ou a pessoa desapareceu na guerra, campanha, a guerra terminou já tem 2 anos e a pessoa não voltou. Encerradas as buscas pela autoridade competente, nós vamos entrar com um procedimento judicial para declarar a morte, tá? O juiz declara a morte por uma sentença declaratória e nessa sentença ele vai fixar a data provável da morte. Isso aqui caiu na OAB? Isso aqui caiu na OAB dizendo assim, não podendo o juiz fixar a data provável da morte. Para de loucura, para de feiura, para de ser mané. O juiz tem que fixar a data provável da morte. Por que ele tem que fixar a data provável da morte? Pois muito que bem, por conta do princípio da Saizine. Se a pessoa morre às 20 horas e 5 minutos, exatamente às 20 horas e 5 minutos por uma ficção, a herança foi transferida para os herdeiros. Princípio da Saizine. A herança é transmitida imediatamente na sua posse e propriedade aos herdeiros. Então ele vai ter que fixar a data provável da morte. E essa ação é uma ação de justificação de óbito, corre em vara de sucessão e é um procedimento de jurisdição voluntária. Isso aqui nunca caiu no exame de ordem, pois também acredito que vai permanecer sem cair. Mas isso aqui já. E você não vai escorregar na goiaba. Agora, Arlindo Orlando. Arlindo Orlando que se escafedeu, que sumiu. Arlindo Orlando que se escafedeu e que sumiu, ele tá nessa situação aqui. Vamos voltar na questão do Bernardo. O Bernardo, ele teve o carro dele lá, foi parar lá em alto mar e o corpo desapareceu. Nesse caso, o que nós vamos ter aqui? Olha lá, diante dessa situação, assinale a afirmativa correta. Me ajuda a responder? Vamos lá. Sem a localização do corpo de Bernardo, não há o fim da personalidade, que apenas se encerra com a prova da morte natural. Para de loucura, para de feiura. É possível declarar a morte presumida de Bernardo antes do fim das buscas? Ah, Zé Mané da Estrela, não. A declaração de morte de Bernardo apenas poderá se realizar mediante decretação de ausência. Ele é ausente? Ele é Arlindo Orlando? Não. Diante do caso apresentado, é possível reconhecer a morte natural? Cadê o corpo? Cadê o corpo para você declarar a morte natural? Claro que não. Pode ser declarada a morte presumida de Bernardo sem o decreto judicial de ausência ante a alta probabilidade do falecimento, letra E, artigo 7º do Código Civil, tá? Perfeito, show de bola, letra E de escola. Vamos para essa outra questão aqui. Na noite do dia 9 de janeiro de 2019, um forte deslizamento de terra causou grande destruição em região residencial de Salvador. Mariana, seu cônjuge Carlos e as 2 filhas, Carla e Paula, estavam em sua casa, a qual foi atingida pelo referido deslizamento e destruída por completo. Após 2 meses de buscas, os trabalhos foram encerrados e os corpos não foram encontrados. Desconfia-se que os corpos da família foram levados pela enxurrada para o rio que passava logo abaixo da construção destruída e não foi possível localizá-los. Diante dessa situação, é correto afirmar que qual que a gente vai marcar nesse caso? É a mesma situação da questão anterior, é o mesmo caso relacionado à morte, a alta probabilidade de morte do artigo 7º, tá? Do artigo 7º. Então, vamos lá. É viável a declaração, olha aqui, ó, é viável a... Ai, meu Deus, vou pegar o roxo. É viável a declaração de morte natural? Não, porque os corpos desapareceram. Desapareceram, real? Desapareceram, né? Não foi possível localizá-los. Todos os membros da família, a partir do momento do desaparecimento, podem ser declarados presumidamente mortos pelo próprio bombeiro? Vou nem te falar nada. Poderá ser declarada a morte presumida por sentença pela extrema probabilidade de morte de todos os membros da família após fim das buscas e averiguações. Ah, larga de feiura, tá de boa, tá? A morte presumida que pode ser declarada por sentença somente será após o decreto de ausência, não é o caso de Arlindo Orlando. Mesmo antes de esgotadas as buscas, também não, letra E, mais uma vez, artigo 7º, vamos seguir o bonde aqui.
Agora, vamos lá. Arlindo Orlando desapareceu e escafedeu. O que nós vamos ter? Nós vamos ter que falar da ausência dele. Ausente é a pessoa que sumiu do domicílio sem deixar notícia. Desapareceu. Se desapareceu, a gente vai pedir para o juiz, vamos bater na porta de Lorena e vamos falar: Lorena, Pequena Excelência, declara a ausência da pessoa e nomeia um curador para os bens. O juiz vai nomear um curador para os bens. Roberta, quem é que vai ser o curador para os bens? O cônjuge ou companheiro, desde que não separado judicial ou de fato da pessoa, os pais, os descendentes, ou se não tiver nenhuma pessoa dessa daí, o juiz escolhe. O juiz declara a ausência. Nós vamos esperar quanto tempo? Nós vamos esperar, vou até riscar aqui maior, nós vamos esperar por 1 ano ou 3 anos. Quando é que nós vamos esperar por 3 anos? Nós vamos esperar por 3 anos se aquela criatura ausente deixou o representante antes de sumir. Tipo, passou uma procuração para alguém, para algum besta, e se escafedeu depois. Passou 1 ano ou 3 anos, a gente inicia a sucessão provisória se a pessoa não voltar. Dada a sucessão provisória, o juiz vai entregar a posse provisória dos bens aos herdeiros. Galera do meu coração, como a pessoa não voltou, vou entregar os bens para vocês, mas vocês não podem vender, não podem dilapidar. Tem que cuidar, porque se a pessoa voltar, você vai ter que devolver os bens para ela. Não adianta ficar chorando. Pois muito que bem. Essa decisão leva quanto tempo para produzir efeitos? 180 dias, tem que decorar. Tem que decorar. Leva 180 dias, tá? 180 dias. Professora, aqui a gente vai observar o quê? Peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo nesse chat aqui, Brasil. Vocês param de brigar. 180 dias. Depois de 180 dias, a gente vai contar o quê? Olha aqui, ó. A gente vai contar o quê? 10 anos. 10 anos, tá? 10 anos. Passou 10 anos, a pessoa não voltou, sucessão definitiva. Sucessão definitiva transforma a posse provisória em propriedade resolúvel. Professora, por que a propriedade é resolúvel? Porque se a pessoa voltar nos 10 anos subsequentes, ela ainda tem direito a pegar as coisas no estado em que se encontram. Então, na verdade, a propriedade só fica definitiva 10 anos depois. Mas a FGV adora perguntar isso aqui, ó. Ó o que a FGV ama. Vou pegar aqui, que cor? Vermelho. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. O que eu ia falar? Lembrei. Se a pessoa conta com 80 anos de idade e de 5 anos já não se tem mais notícia, a gente pula direto para a sucessão definitiva, tá? A gente já pula direto para a sucessão definitiva. Pois muito que bem. Vamos aqui, ó. Ó. Não botei a questão, esqueci. Mas é isso, tá? É isso, é isso. É isso, é isso. Professora, e os frutos? O que eu faço? Olha só, Renatinha, quando os herdeiros recebem aqui a posse provisória, os herdeiros vão ter que capitalizar 50% dos frutos obtidos por esses bens. Tipo, se você aluga uma casa que você recebeu na posse provisória, você vai ter que guardar 50% do aluguel para o ausente, para quando ele voltar ele ter um dinheiro. Só que herdeiro necessário está dispensado disso. Quem são os herdeiros necessários mesmo? Descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. Tendo o herdeiro necessário, ele está dispensado de capitalizar os frutos. Ok? Beleza? Vamos lá, negócio jurídico. O que eu preciso para que o negócio jurídico exista? O que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Eu preciso de quê, Brasil? Vontade, agente, objeto e forma. Eu preciso de vontade, agente, objeto e forma. Vamos falar junto? Vontade, agente, objeto e forma. Vontade, agente, objeto e forma. Um menino de 10 anos de idade vendeu a bicicleta para o rapaz de 18. Esse contrato existe? Aí a gente analisa friamente os elementos de existência. Teve vontade? Teve. Teve agente? Teve. Roberta, mas o menino tem 10 anos? Eu te perguntei isso, Feiura? Não te perguntei isso, Feiura. Eu tô perguntando apenas se houve a manifestação de vontade por um agente. Eu não quero saber a idade dele, pois muito que bem. Teve agente? Teve. Objeto, bicicleta, forma, foi verbal? Ah, então o negócio jurídico existe. Agora, se ele é válido ou não, são outros 500. A gente vai observar o quê? A vontade, para que o negócio jurídico seja válido, tem que ser livre e de boa fé. O agente tem que ser
capaz. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma que, via de regra, é livre. A lei, quando exigir uma forma específica, eu tenho que respeitar. Vem comigo. Roberta, então quando é que eu tenho a formação de um contrato? Porque quando a gente fala de negócio jurídico, a gente está falando de contratos e testamentos. A gente está falando de contratos e testamentos. Professora, eu tô nervosa. Pois bem, olha só. Quando a gente tem aqui o nosso contrato, eu te pergunto, a partir de quando que um contrato passa a existir? A partir de quando que um contrato passa a existir? A partir da manifestação de vontade. Porque uma coisa é propriedade. Se eu vendo um apartamento para você, se eu vendo o carro para você, uma coisa é a tradição e o registro. Outra coisa é a formação do contrato. Contratos são consensuais, são formados pela manifestação de vontade. Roberto, eu posso fazer verbal? Pode. Pode fazer escrito? Pode. Pode ser por escrito público? Pode. Pode ser por escrito particular? Pode. A gente vai observar que a formação do contrato, via de regra, é o quê, doutores? É livre. Então, por que que isso acontece? Porque a forma é livre. Mas, professora, quando a lei exigir uma forma, eu tenho que respeitar. Me dá um exemplo do artigo 108. Artigo, tô chorando! Artigo 108. O que é o artigo 108? Quando envolver um negócio jurídico sobre bem imóvel, aliás, um negócio jurídico que envolva direito real sobre bem imóvel, direito real sobre imóvel, direito real sobre imóvel, e o imóvel tenha valor de acima de 30 salários mínimos, esse negócio jurídico tem que ser obrigatoriamente por escritura pública. Tem que ser obrigatoriamente por escritura pública, tá? Tem que ser obrigatoriamente por escritura pública. Então, negócio jurídico que envolva direito real sobre bens imóveis e o valor do imóvel seja de acima de 30 salários mínimos, tem que ser obrigatoriamente por escritura pública, ok? Ok? Beleza. Vamos lá. Roberta, quando eu violo os requisitos de validade, muito grave, o negócio é nulo. O negócio é nulo. Quando eu violo de forma mais leve, o negócio é o quê? O negócio é o quê? É anulável. Agora, eu te pergunto, quando é que a gente tem caso de negócio jurídico nulo? Deixa eu abrir aqui. Quando é que a gente tem um caso de negócio jurídico nulo? Vou fazer um negócio aqui, tá? Tá vendo aqui a nossa lei aqui em cima? Tá vendo? Eu sou muito tecnológica. Vamos lá. Artigo 166. Quais são os casos de negócio jurídico nulo? Vou botar... Ai, que cagada. Vou botar bem aqui, ó. Quais são os casos de negócio jurídico nulo? Celebrado com absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o objeto, motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial, tiver por objeto fraudar lei imperativa, quando a lei taxativamente declarar nulo. Se a lei fala, olha, isso é nulo, é porque é nulo. Ou proibir a prática sem combinar a sanção. Professora, me dê um exemplo da lei proibindo uma prática sem combinar uma sanção. Vamos lá, te dou o exemplo. Artigo, categoria de prova, o artigo 426. O que diz o artigo 426 aqui? Olha lá, não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Se você faz um contrato para discutir herança de uma pessoa que ainda não morreu, para. É nulo. Robertina, e quais são os casos de anulabilidade? Vamos lá. O artigo 171 traz pra gente, além dos casos expressamente declarados em lei, quer dizer, não são somente esses casos aqui, é anulável o negócio jurídico. 1, por incapacidade relativa do agente. Quem são os relativamente incapazes?
Vamos lá. Quais são os relativamente incapazes? Os de 16 a 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os pródigos e aqueles que por causa transitória permanente não podem ou não conseguem manifestar vontade. E também por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, tá? Quem é essa criatura que fica abrindo e fechando essa porta? Não é a porta, gente. É a minha cadeira. Vamos lá, então. Olha lá. Pessoal, que a gente... Que merda. Pera aí. Perdi até a caneta aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu travar a cadeira. Pronto. Já vem a baratinha da Pro. Não vem barata nenhuma aqui hoje. Então, eis que tá aqui. Pessoal, cuidado, porque quando o negócio jurídico é nulo, vou puxar aqui, ó. Quando o negócio jurídico é nulo, a ação declaratória de nulidade é imprescritível, não tem prazo. O negócio jurídico nulo, ele nunca se torna válido. Ele nunca se torna válido, ok? Quando não é barata é a cadeira. O anulável, eu tenho que ajuizar uma ação anulatória. Gente, memoriza isso, por favor. Eu tenho que ajuizar uma ação anulatória. Para esses casos de erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores ou relativamente incapaz, o prazo é de 4 anos de decadência, tá? Prazo de 4 anos de decadência, tá bom? Prazo de 4 anos de decadência, tá? Por que toda vez que é a minha aula fica essa duna dos infernos? Pois muito que bem, vamos lá. Silvio vendeu 2 automóveis no mesmo dia. O primeiro foi comprado por Cláudio, 15 anos, estudante, e o segundo por José, casado civilmente com autorização dos pais. O que a gente pode concluir aqui, Brasil? Essa criatura aqui é absolutamente incapaz. Negócio jurídico celebrado com absolutamente incapaz sem representação é nulo. Então, já podemos ficar aqui por aqui, né? E José, 17 anos, casado civilmente. Se José é casado civilmente, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter aqui o negócio válido. Por que é válido, produção? Porque ele é emancipado. Então, a gente marca aqui letra A de amor. Cuidado com a barata da aprovação. A barata como nunca se viu. Ai, que susto. Que nojo. Que nojo. Olha a barata da aprovação passando na sua tela. Pois muito que bem, questão de número 4. Ademir queria doar um de seus terrenos a seu sobrinho João, mas sabia que sua esposa Delma não concordaria com isso. Assim, ele doou o terreno para o amigo Kleber, que após alguns meses repassou o imóvel a João, conforme previamente acertado. Quando eu tenho 2 pessoas em conluio para enganar alguém ou para fraudar a lei, eu tenho negócio jurídico simulado. E negócio jurídico simulado, artigo 167 é sempre nulo. Então a gente tem aqui simulação. Simulação é um negócio jurídico sempre nulo. Agora vamos aproveitar essa questão para recordar um ponto importante aqui da sua aprovação. O Ademir queria doar um terreno é imóvel, ao seu sobrinho, mas sabia que sua esposa não concordaria. Pois muito que bem, a gente tem que lembrar do artigo 1647, aquele artigo do coração. O que um cônjuge não pode fazer sem o outro? Lembre-se, um cônjuge não pode... Vem cá, Fredinho. Vem cá falar com o pessoal, vem. Olha quem veio. Vamos lá, Fredinho. Ajuda aqui o pessoal. Deixa eu ver seu olhinho, meu filho. Ajuda o pessoal. Vamos lá. Um cônjuge não pode sem o outro, Fred. Um cônjuge não pode sem o outro o quê? Alienar imóvel. Promover ação como autor ou réu acerca desses bens. Prestar fiança ou aval sem o consentimento do outro e fazer doações de bens que possam integrar a futura miação. Miau. Lembre-se disso? Então, pessoa casada que vai vender um imóvel precisa do consentimento do outro, tá?
pessoa casada que vai vender um imóvel precisa do consentimento do outro. Ai, menino, precisa do consentimento do outro. Então, muito cuidado com essa informação. Não vai precisar do consentimento do outro apenas se for casado no regime da separação absoluta de bens, tá bom? Então, se for casado no regime da separação absoluta de bens, não precisa da autorização. Pessoal, caiu uma questão na prova da OAB que era assim, a pessoa tinha lá um bem... Você vai derrubar a câmera, cara? Tinha lá um bem particular. Era casado no regime da comunhão parcial de bens e tinha um bem particular. Aí, ela queria vender o bem particular para poder investir na profissão dela. E o cônjuge não queria dar a autorização. Ele vai ter que dar autorização? Ele vai ter que dar autorização. Mas se ele não quiser dar autorização, eu vou pedir para o juiz para que o juiz dê a autorização para que eu possa fazer essa alienação, tá? Ai, meu Deus. Peraí, gente, que o negócio aqui esculhambou tudo. Para dar a autorização. Se não der autorização e ainda assim você vender, é anulável no prazo de 2 anos. Professora, mas era bem particular, ainda assim eu vou ter que dar a autorização? Vai ter que dar a autorização sim, ok? Muito cuidado com essa informação. Então vamos lá, próxima questão. Questão de número 5. Fred, pelo amor de Cristo. Questão de número 5. Olha só. Célio deseja vender uma sala comercial na cidade de Florianópolis. Clara se interessou pelo imóvel e foi visitá-lo. Com receio de que Clara não fizesse uma proposta de compra, Célio omitiu o fato de que o imóvel não tinha instalação elétrica adequada para a atividade comercial que sabia que Clara pretendia exercer naquele local. Celebrada a compra e venda posteriormente, Clara descobre a verdade. O que houve aqui? A pessoa enganou o coleguinha. A pessoa enganou o coleguinha. Se ela enganou o coleguinha, a gente tem aqui um dolo por omissão. E quando a gente fala de dolo por omissão, a gente vai ter o quê, pessoal? Dolo por omissão, a gente vai ter aqui exatamente um caso de anulabilidade. Anulabilidade, ok? Anulabilidade. Aí, pessoal, o que a gente vai observar? Anulabilidade, prazo de 4 anos de decadência. Gente, o momento é um momento de, como é que fala? De reta final, né? A gente está cansado, a gente está estressado, mas isso não justifica uma amargura de vida. Se você quer ser amargurado, você vai ser, guarda para você sua amargura, que coisa feia. Fica enchendo o sapato no chat. Vamos lá. É possível dolo por omissão? Sim. Não esqueça que dolo é caso de anulabilidade, tá? Roberto, o que é o erro que o pessoal pediu aqui? Erro é aquela situação de você entrar num estado de ignorância sozinho. Professora, como é que funciona o erro? Foi uma questão que caiu no exame de ordem do faqueiro. A pessoa chegou na loja e falou assim: ah, é de prata, vou levar. Ninguém falou que é de prata, o faqueiro. Ela entrou num estado de enganação sozinha. Pronto. Isso é o erro. Diferente do dolo. O dolo é quando alguém te coloca numa situação de erro, ok? Alguém te coloca numa situação de erro. Meu filho. Vamos lá. A pequena cidade de Salgueiro recebeu de repente uma enorme quantidade de pessoas que estavam desabrigadas em razão de um desastre ambiental que devastaram um vilarejo próximo. Percebendo que precisavam de hospedagem e não existiam mais acomodações na localidade, Gilberto decidiu aproveitar a situação e ofereceu quartos de sua casa para hospedar algumas pessoas. Olha a ideia aqui, cobrando o triplo do que as pousadas da região cobravam, tá?
o triplo do que as pousadas da região cobravam. Professora, nesse caso aqui, o contrato celebrado por Gilberto, eu coloquei um desenho para você. Quando alguém paga muito caro por necessidade de salvamento da vida, é caso de quê? Estado de perigo. Agora, quando alguém paga muito caro por necessidade ou inexperiência, a gente tem aqui exatamente a lesão. A banca adora confundir você com essas duas situações. Então aqui a pessoa, né, não tinha onde ficar, foi muita gente para a cidade, as pessoas estavam desabrigadas em virtude de um desastre ambiental, ninguém estava querendo salvar a própria vida, mas as pessoas estavam querendo ali tirar uma vantagem daquilo. Se alguém paga muito caro porque precisa, não é caso de salvar a vida, mas porque precisa, é caso de quê? Lesão, tá? Lesão. Ok? Professora, qual é o critério de nulo e anulável? Nulo ofende interesse público, é muito grave. São situações que não dá para relevar. E anulável ofende o interesse privado, é pouco grave. São situações que, se a parte prejudicada não quiser agir, não precisa. Um negócio, com o tempo, se convalida, se torna válido. Questão 7. Vamos lá. 5 gatos. Olha só. Nestor, filho de 30 anos de Ernesto e Carla, disse que divulgaria imagens íntimas dos pais se eles não aceitassem figurar como seus fiadores em contrato em que ele seria locatário. Apavorados, Ernesto e Clara assinaram o instrumento do contrato. Esse filho é um, né, desgraçado. Nesse caso, o contrato é, vamos lá, houve claramente uma ameaça. A gente chama a ameaça de coação, tá? A gente chama a ameaça de coação. Questão anterior. Coação, tá? A gente fala aqui a parte de coação. Meu Deus do céu. A gente tenta né, gente? Mas, enfim. Ameaça é caso de anulabilidade. É caso de ser anulável. O anulável, ele tem um prazo de 4 anos de decadência. Essa essa coação tem que ser uma coação que moral, tá, gente? Coação física não invalida o negócio jurídico, tá bom? Aí o que a gente vai marcar aqui? Esse contrato é anulável por coação moral. Se você agride uma pessoa ou se você tem uma coação física, não é caso de invalidade, é caso de inexistência. O negócio sequer existe, tá? Então, letra A. Beleza? A galera tá assistindo aí. Vamos lá. Questão 8. Em face das normas do Código Civil sobre a teoria das nulidades, considerando a situação de fato que seja celebrado o ato nulo ou anulável, assinale a afirmativa correta. Essa questão não é do tipo FGV ou AB, mas eu coloquei ela aqui para a gente poder recordar algumas regras, que é interessante principalmente para a pessoa que perguntou aqui o que a gente faz para diferenciar nulo e anulável. Professora, explica a diferença de dolo e simulação. Dolo sou eu enganando você. Eu chego para você e falo, compra o relógio, é de ouro, mas ele não é de ouro. E simulação são duas pessoas em conluio para enganar você, tá? Duas pessoas em conluio para enganar você. Tipo, eu quero vender o apartamento, mas meu cônjuge não vai aceitar que eu venda o apartamento para o coleguinha. Ou eu quero fazer uma doação de um carro para o meu amante, eu sei que eu não posso, aí eu dou o carro para alguém e esse alguém depois transfere para o meu amante, entendeu? Olha só, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, perfeito, não é. Confirmação é as partes entenderem por tornar o negócio válido. E nem se convalesce com o decurso do tempo, correto.
O negócio anulável não pode ser confirmado pelas partes. Errado. O negócio anulável pode sim, porque o anulável ofende interesse particular, tá? É nulo o ato praticado por pessoa que por enfermidade ou doença mental? Ei, Brasil, pessoa com deficiência é capaz. Pode ter filho? Pode. Pode casar? Pode. Então tá. Errado aqui, errado aqui. É anulável o ato jurídico praticado mediante simulação? Simulação é nulo, simulação é nulo, simulação é nulo, simulação é nulo. Então, errado. Mesmo que o negócio nulo contenha requisitos de outro, este não subsistirá em hipótese alguma? Errado. Se o negócio jurídico é nulo, mas dá para aproveitar como sendo um outro negócio jurídico, a gente aproveita. Exemplo, eu sei que para vender o apartamento para você, eu tenho que fazer por escritura pública. Se eu não fizer por escritura pública, ele é nulo. Mas será que eu não posso aproveitar esse papel que a gente fez ali particular como uma promessa de compra e venda? Podemos. Tá? Professora, me explica a diferença de prescrição e decadência. Vou explicar. Toda vez que você fala de prescrição, presta atenção aqui, ó. Prescrição, você tá falando, tá vendo esse S aqui? É o credor cobrando o devedor. Decadência, ó, Jolie. Decadência é sempre para o exercício de um direito potestativo. Quando a gente fala de decadência, a gente está falando, por exemplo, do prazo para anular. Prazo de prescrição é sempre prazo legal e as partes não podem alterar. Se cair na sua prova um credor cobrando o devedor, é prazo prescricional, tá? Aí deixa eu te contar uma coisa aqui. Deixa eu te contar uma coisa aqui antes que meu horário acabe, que está acabando. Todo prazo de prescrição está no artigo 205 e 206. O 205 trabalha o prazo de 10 anos, que você vai aplicar somente se não for caso de prazos específicos de 1, 2, 3, 4 e 5 anos do artigo 206. Decora. Aluguel, aliás, prescrição de alimentos, que é o mais cobrado na OAB. Alimentos, 2 anos. Aluguel, 3 anos. Responsabilidade civil extracontratual, 3 anos. Enriquecimento sem causa, 3 anos. Alimentos, 2 anos. Responsabilidade civil extracontratual, 3 anos. Aluguel, 3 anos. Tá bom? Cuidado. Aí olha essa questão aqui. A gente poderia ir até meia-noite, né? Hoje eu iria, gente, hoje eu tô com sangue no olho. Jorge foi atropelado por Vitor em 2/2/2016. Em razão desse evento, Jorge sofreu danos morais, materiais e estéticos, os quais surgiram e foram percebidos por ele imediatamente após o acidente. Tempos depois, em 31/1/2021, Jorge procurou você como advogado e disse que pretendia ajuizar uma ação de reparação contra Vitor. Sobre a hipótese apresentada, você deverá informar a Jorge que, ele foi atropelado. Foi em 2/2/2016. Ele tem, então, 2016, 2017, 2018, 2019, porque o prazo são de 3 anos. 3 anos. Isso aqui é o caso de responsabilidade extracontratual, tá? Extracontratual, artigo 206, parágrafo 3º. Professor, e se for uma responsabilidade contratual, aquele prejuízo que você causa para uma pessoa quando você não cumpre o contrato? O STJ definiu que o prazo é de 10 anos. Sobre a hipótese apresentada, você deverá informar a Jorge que o prazo prescricional da pretensão da reparação civil extracontratual é de 10? Não, é de 3. A pretensão está prescrita, tendo em vista o prazo de 3 anos, o qual se vincula à pretensão da reparação civil extracontratual, letra B de bola. Professora, quando alguém tô nervosa. Quando uma dívida está prescrita, presta atenção porque eu não sei por que eu vou falar isso. Quando uma dívida está prescrita, o devedor vai lá e paga a dívida prescrita. Ele vai lá e paga a dívida prescrita e depois ele descobre que não precisava pagar porque estava prescrito. Ele pode pedir de volta o que ele pagou? Não. Não pode. Por quê? Porque não caracteriza pagamento indevido, o pagamento de dívida prescrita. Até porque não é a dívida que prescreve. O que prescreve é a pretensão,
tá? O que prescreve é a pretensão. O professor Rafael falou, antes as pessoas falavam prescrição é perda do direito de ação. Direito de ação não se perde. Prescrição é perda da pretensão. O que é a pretensão? É a intenção de ir a juízo cobrar uma dívida aqui, ó, tá? Pois muito que bem. Vamos pegar uma outra ação aqui. Essa. Daniel, habilitado e dentro do limite de velocidade, dirigia seu carro na BR-101 quando uma criança atravessou a pista à sua frente. Isso aqui é categoria de responsabilidade civil. Daniel, para evitar o atropelamento da criança, saiu da sua faixa de rolamento e colidiu com o carro de Mário. Que Mário? Aquele. Taxista, que estava a serviço e não teve nenhuma culpa no acidente. Daniel se nega ao pagamento de qualquer valor a Mário por alegar a responsabilidade, em verdade seria de José, do pai da criança. Então, gente, a gente vai observar aqui excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude. Eu expliquei isso para você no Roberta de Neve. Excludente de ilicitude. Quais são? Legítima defesa, exercício regular de um direito, isso está no artigo 188, e estado de necessidade. Não confunda estado de necessidade com estado de perigo. O estado de perigo é caso de anulabilidade do negócio jurídico. É aquele caso lá que eu chego no hospital estrupiado e o hospital me pede o cheque calção, eu quero salvar minha vida, tá? Aí, adoro quando o professor recebe uma entidade. Pois muito que bem. Legítima defesa, exercício regular de direito e o estado de necessidade. É aquele exemplo do carrinho. Tá aqui, ó, o Daniel dirigindo o carro, a criança se joga no meio da pista. Foi ou não foi o desenho que eu fiz com vocês? Foi. Aí, no final das contas, o Mário tá aqui no carro. O Daniel joga o carro em cima do Mário, causa um dano. Aí o Daniel fica puto da roupa e fala que não vai pagar porque a culpa, na verdade, seria de José, o pai da criança, que não olhou a criança. Te pergunto, o Daniel causou um dano pro Mário? Que Mário? Esse taxista. Ele causou um dano pro Mário? Causou um dano pro Mário. Ele vai ter que indenizar? Vai. Embora não seja um ilícito, ele vai ter que indenizar. Só que aí vem o artigo 929 e o 930 e fala, seguinte é esse, o Daniel indeniza o Mário e cobra em regresso do pai da criança. Por quê? Porque o Mário que sofreu dano não era o culpado por tudo isso aqui que aconteceu. Mas, Roberta, e se eu chego no estacionamento do shopping, no sol, e eu olho que dentro do carro da pessoa tá uma criança? E a criança vai morrer sufocada pelo sol. Quem matou não foi o sol. Quem sabe esse meme? Quem matou não foi o sol. Ele morreu de tiro, meu filho. Eu passo o dia inteiro vendo meme. Vamos lá. Aí eu olhei a criança tá lá queimando dentro do carro. Eu quebro o vidro da BMW e tiro a criança. Eu causei um dano para alguém, causei, mas para quem eu causei o dano foi o culpado daquilo tudo, daquele contexto? Foi, então eu não vou indenizar ninguém. Tá? Então vamos lá. A respeito da responsabilidade, vou até... Vamos lá. A respeito da responsabilidade de Daniel pelos danos causados no acidente, em análise, assinale a afirmativa correta, tá? Correta. Ele não praticou ato ilícito, mas ainda se interage de indenizar Mário. Lindo. Letra A. Não temos. Mãe, quem matou foi só o Irene. Ele praticou o ato ilícito ao causar dano a Mário. Ele não praticou o ato ilícito. Ele não praticou o ato ilícito e não terá de indenizar para. Ele praticou o ato ilícito ao causar danos a Mário e responderá objetivamente pelos danos? Não, ele não praticou o ato ilícito. Ok? Beleza, beleza. Tô acabando, Brasil. Vamos lá. Meu horário já tá esgotando. Pegar uma questão aqui. Essa. Olha aqui. Carlos, motorista de táxi. Tô terminando, gente. Vamos lá. Estava parado em um cruzamento devido ao sinal vermelho. De repente, um prédio em péssimo estado de conservação, de propriedade da sociedade empresária XYZ, alugado para a sociedade ABC, caiu um bloco de mármore na fachada e atingiu o carro. Duas situações. Tá aqui o edifício, caiu um piloco do prédio na cabeça da pessoa. Artigo 937. Edifício em ruína, a responsabilidade é de quem? Do dono. Ah, é do dono. Agora, tá aqui o prédio.
Tá aqui o prédio. Tá aqui o prédio. Aí o infeliz demoníaco coloca o jarro de planta na fachada. E o jarro de planta cai lá na cabeça da criatura lá embaixo. Quem vai responder? Quem vai responder? Artigo 938. Coisas arremessadas, responsabilidade pelo defenestramento. Defenestrar significa arremessar, lançar, deixar cair. Quem responde? Aquele que habitar. Tá vendo que a banca tentou confundir você? Ela falou aqui, o prédio em péssimo estado. Se o prédio está em péssimo estado, quem responde? O dono. Então é a sociedade empresária XYZ. Mas se fosse uma coisa caída do edifício, seria a sociedade ABC. Se ele tivesse deixado cair o jarro de planta lá, seria a sociedade ABC, porque por coisas arremessadas, responde aquele que habitar. E aquele que habita pode ser o locatário, pode ser o comodatário, pode ser o dono, ou quem esteja ali, né, na posse do bem. Então, sobre o fato narrado, assinale a afirmativa correta. Carlos poderá pleitear da sociedade XYZ a indenização pelos danos sofridos. Letra A de aprovado, de advocacia, tá? Vamos para mais uma questão aqui, gente. A última, prometo. Vamos lá. Morro. Ao falecer em 2019, o prazo dos vícios, 4 anos de decadência, Ana. Vamos lá. Ao falecer em 2019, Januário deixa 2 filhas vivas. Rosana, eu odeio essa questão, mãe de Luna, e Helena, mãe de Gabriel. O filho mais velho de Januário, Humberto, falecera em 2016, deixando-lhe 2 netos, Lucas e João. Sobre a sucessão de Januário, assinale a afirmativa correta. Quando essa questão cai, você precisa desenhar. E eu vou te mostrar que essa questão é pessimamente redigida. Olha aqui. Vamos lá. O Januário, toda vez, você tem que desenhar, tá? O Januário, que é quem a gente está falando, ele deixou 2 filhas vivas. Rosana, mãe de Luna, é assim que você vai desenhar, tá? Mãe de Luna, falecera, peraí, e Helena do Leblon, mãe de Gabriel. O filho mais velho de Januário, olha a merda. Se você não desenha, quando você chega aqui, você se perde. Porque ele fala, deixa 2 filhas vivas, e o filho mais velho de Januário, quer dizer, ainda tem um outro cara aqui, tá vendo? Humberto, falecera, ele é então pré-morto, faleceu em 2016, deixando 2 netos. Ah, professora, então, já tô lembrando aqui do negócio, ele deixou 2 netos, o Lucas e o João. Né? Ele deixou aqui dois netos, o Lucas e o João. Vamos fazer a conta? Vamos lá. A herança do Januário que morreu, porque está falando sobre a sucessão do Januário, assinale a afirmativa correta. Se não tivesse essa galerinha aqui, filho do pré-morto, a gente ia dividir por 2. Mas como tem filho do pré-morto, a gente vai dividir por 3. A gente vai entregar 1/3 para Rosana, 1/3 para Helena, e o outro 1/3 a gente entrega para esses 2 aqui que vão representar o Humberto, tá? A gente vai ter que trazer a representação aqui no esquema, porque quando o pré-morto é filho descendente e deixa descendentes dele, os descendentes representam o pai na sucessão do avô. É esse caso. Não esqueça que o fenômeno da representação somente vai existir quando se tratar de descendentes ou colaterais, que seriam os sobrinhos representando os pais na sucessão do tio. Então, assinale a afirmativa correta. O que nós vamos marcar aqui? Lucas, João, Luna, Gabriel e Vinícius são seus herdeiros. Não. Helena, Rosana, Lucas e João são seus herdeiros, cada um herdando uma cota igual da herança? Não. Também não. Não é cota igual. Apenas Helena e Rosana são herdeiras, errado. São seus herdeiros Helena e Rosana e os sobrinhos. Só que, gente, essa questão tá mal redigida porque quando a gente fala da morte de uma pessoa, a gente está falando do parentesco dos herdeiros em relação ao morto. E a questão aqui, o examinador redigiu sobrinhos
de Helene e Rosana, Lucas e João, que receberão cada um metade equivalente do quinhão das tias. Essa é a letra D, eu lembro que eu fiz recurso dessa questão e não foi aceito, tá? Gente, dá uma olhada no resto do material, tem algumas questões aqui para vocês se divertirem, tá? Direito do trabalho do Rafa Tonassi. Então, ai, só mais uma, gente, que eu tô pra morrer. Vamos lá. Ai, meu Deus, socorro, Deus. Tô terminando. Lúcio, comodante, celebrou o contrato de comodato. Comodato é um empréstimo de coisa infungível. Ao final do contrato de comodato, você tem que devolver a mesma coisa, tá? Com Pedro, comodatário, no dia 1º de outubro de 2016, pelo prazo de 2 meses. O objeto era um carro da marca Y, no valor de R$30 mil. A devolução do bem deveria ser feita na cidade Alfa, domicílio do comodante, no dia 1º de dezembro de 2016. Então, ele tinha que entregar o bem no dia 1º de dezembro de 2016. Pedro, no entanto, não devolveu o bem na data marcada e resolveu viajar com os amigos até a virada do ano. Essa questão, gente, é questão cativa de FGV, tá? Em 1º de janeiro de 2017, desabou um violento temporal sobre a cidade Alfa. O que eu sempre conto para vocês aqui? O que eu sempre conto? Tradição é a entrega do bem. Se antes da tradição cai o raio em cima do carro, raio é fortuito ou força maior. Eu não indenizo, porque eu não tive culpa. Eu não tenho culpa no extraordinário. Agora, se eu já tinha que ter feito a tradição e acontece uma situação dessa, cai um raio, por exemplo, em cima do carro, como eu já estou inadimplente, eu sim vou ter que indenizar, tá? Aí o que acontece? A gente vai ter aqui, ó, o seguinte. Gente, o material não tá no link do meu nome, não tá na frente do meu nome, é a apostila geral que vocês receberam. Olha lá. Em 1º de janeiro de 2017, desabou um violento temporal sobre a cidade Alfa e Pedro, ao voltar de viagem, encontra o carro destruído. Com base nos fatos narrados, sob a posição de Lúcio, caiu raio, caiu uma enchente ou qualquer coisa. A pessoa teve culpa? Não, não teve culpa. Mas como na data ela já estava inadimplente, ela vai responder pelo valor do carro? Vai. Não entregou na data porque não quis. Salvo se provar que o carro teria sido destruído ainda que ele tivesse devolvido. Essa questão é muito de OAB. Vamos lá. Com base nos fatos narrados sobre a posição de Lúcio, assinale a afirmativa correta. Fará jus a perdas e danos, visto que Pedro não devolveu o carro na data prevista. Nada receberá? Para. Não terá direito a perdas e danos? Para. Receberá 50%? Na lei não fala nada disso. Letra A de amor. E eu desejo enormemente que você seja abençoado, que você seja abençoada amanhã. Que Deus cuide, ou a sua entidade, ou a sua matemática, ou o que você acredita. Cuide de você. Cuide da sua mente, do seu corpo e que te traga discernimento na hora que você precisar ter esse discernimento. Não deixe nenhuma questão em branco. Ah, eu não sei, chuta. A gente só precisa de 40 pontos. E eu tenho certeza que esses 40 pontos vão vir. Vão vir. Levante cedo. Tome um café da manhã razoável. Tome um banho, tá? Faça uma oração na hora do seu banho. Invoque uma energia. Se cuide, saia cedo de casa, não perca o horário da sua prova. Tente chegar no seu local de prova bem, tranquilo, sem correria, sem desespero, tá? Não coma nada pesado, não pegue e fale assim, cara, vou encher meu bucho hoje. Não, para não ter dor de barriga, para não passar mal. Eu vi gente falando, eu vou tomar um Rivotril, eu vou tomar uma Ritalina. Não faça isso, você não precisa disso. Você pode passar mal com o medicamento e amanhã é o dia importante. Não é o dia da sua vida, não. Não é não, porque isso é só uma prova. Estou em oração por vocês. Eu estarei ao lado de vocês. Não fisicamente, mas de coração. E toda a equipe do GRAM estará com vocês. Independentemente do resultado, ninguém solta a mão de ninguém. Tá bom? Amo vocês, um cheiro no coração, um abraço apertado, que Deus cuide lindamente de vocês. E o nosso mantra, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouco esforço. Você fez sua parte, o fruto vem para você.
Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Qualquer coisa, eu tô lá no Instagram, @Prof. Roberta Queiroz, e o meu canal aqui do YouTube, Direito Como Nunca Se Viu, Roberta Queiroz. Estamos juntos. Amanhã eu estarei na porta da prova aqui em Brasília, para recepcionar os alunos daqui. Se Deus quiser, muito em breve, nós vamos visitar todos os locais aí no Brasil afora. E às 17h30 estarei com vocês no nosso gabarito extraoficial. Com fé em Deus vai dar certo. Eu acredito em você. E você, acredita em você? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau.